Sou professor de cardiologia. Registrei no segundo ofício, em Brasília, um documento afirmando que, se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e não serei político profissional. Meu nome é Enéas. O político profissional é um especialista em generalidades. Não sabe absolutamente nada, coisa nenhuma em profundidade. É realmente semi-analfabeto. Aprendeu a trocar favores, a mentir sempre como regra de sobrevivência política. O meu nome é Enéas. O político profissional muda de cargo, mas faz tudo para continuar no poder. Ontem era governador, deputado, hoje candidato a presidente, amanhã ministro, mas será sempre um político profissional, simplesmente porque não sabe fazer outra coisa. Meu nome é Enéas. Este é um país de faz de conta. O Congresso faz uma lei cedendo de 2,5 a 11 minutos para os seus candidatos falarem e 15 segundos para quem não tem nenhum compromisso com os dirigentes da nação. É isto uma democracia? Meu nome é Enéas. Atenção! Daqui exatamente a 13 segundos vai começar o espetáculo. É o filme bolorento da política tradicional brasileira. Propostas belíssimas, nenhuma será cumprida. Aliás, sempre foi assim. O meu nome é Enéas. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Uma canção, o prazer de cantar. E em nossas mãos o poder de mudar. Gente na praça, nas ruas, e assim vai valer a pena. Brilha a estrela serena, clareando caminhos. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz, pra fazer com vontade, de verdade, um novo país. De verdade, um novo país, sem medo de ser feliz. É hora de Quércia, do PMDB. É hora de Quércia, ele conta com você. É hora de Quércia, decidido, competente. É hora de Quércia, pra ser nosso presidente. Unido decidiu, Brizola presidente do Brasil, pra gente brasileira. Lá de onde eu vim tem progresso, muita gente te diz com firmeza que eu lutei com garra e coragem pra trazer pro meu povo a riqueza, pra que então os filhos daquela terra tivessem orgulho de lá viver. Fiz de tudo porque sei fazer. Por isso eu vim pra essa luta, eu vim de peito aberto. Vim pra mostrar um caminho que vai dar certo, pra mudar esse país, pra essa gente ser feliz. A mim, pro meu país. Meu nome tá aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome tá aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas, 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas, 15 segundos pra falar.
O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação, levando assessores apressados. Perto da hora do almoço, desce o ministro Fernando Henrique. Vai ao Palácio do Planalto, gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. Nenhuma surpresa, o que eu disse já. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. O peso que a negociação política tem neste plano aparece na hora de organizar a mesa. Minutos antes da entrevista, saem os técnicos e entram os políticos. Os secretários da Receita e do Tesouro cedem lugar aos líderes do governo no Congresso. Eles têm a missão de convencer senadores e deputados a aceitar as mudanças da Constituição que são fundamentais para o plano dar certo. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente. De todos, de todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Depois que o Congresso mudar a Constituição, o Banco Central começa a divulgar um novo indexador. É a Unidade Real de Valor, URV. Um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Ninguém é obrigado a usar a URV. Só vai adotar esse indexador quem quiser. O governo vai dar o exemplo, ajustando seus impostos e tarifas a partir de agora pela URV. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. A URV se transformará, então, em dinheiro, forte e estável. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. De que o plano real não vai dar certo. O PT tem uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral. Eu vou lembrar uma coisa. Quando o Collor lançou o programa dele, imediatamente o povo dava 90% de aceitação do Collor. Né? Eu acho que a gente não pode jogar com essa coisa imediata. É preciso ver no longo prazo se a economia brasileira resiste. É preciso ver no longo prazo. Eu estou convencido que a economia resiste, que esse plano foi feito com cuidado. Com muita objeção do PT, do PDT que atrapalharam, mas nós fomos fazendo. O governador Roberto Requião é derrotado na pré-convenção do PMDB, que indicou o candidato do partido à presidência da República. O vencedor das prévias realizadas ontem foi o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia. Do lado de fora da Assembleia Legislativa, faixas de apoio à candidatura do ex-governador Roberto Requião. Apoio que veio também do PMDB do Rio Grande do Sul. Como em dia de eleição, a movimentação ficou por conta dos cabos eleitorais. No reduto do candidato Requião, os colaboradores do adversário Quércia desfilaram sem constrangimento. Dentro da Assembleia, as duas alas dividiram o espaço democraticamente. Plenário e galerias lotados e gente fazendo fila para votar. Quércia ou Requião, menos Sarney, que teve o nome riscado da cédula, já que desistiu da prévia. Em geral, o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, teve 77,6% dos votos. O ex-governador Roberto Requião ficou com 17,7%. O número de abstenções em todo o país chegou a 51%. No Paraná, de 1.114 votos, Requião teve 1.057 e Orestes Quércia apenas 48. Houve ainda 6 votos em branco e 3 nulos. E o ex-governador Roberto Requião comentou o resultado das prévias no Paraná.
97% dos votos paranaenses foram indicadores da minha candidatura. Eu não posso esperar um resultado melhor no meu estado. Nós temos aqui cerca de 1.100 e poucos votantes, e alguns vereadores já se afastaram do PMDB. O número formal, o número oficial, não é exatamente o número teórico que se apresenta. Eu acho que a votação foi significativa. Estes homens são candidatos a governar o nosso país. Este Brasil enorme, com seus 150 milhões de habitantes e milhares de problemas. Mas eles nunca dirigiram nada, nem um estado, nem mesmo uma prefeitura municipal. Brizola já foi eleito 3 vezes pelo povo para governar grandes estados, o Rio Grande do Sul e 2 vezes o Rio de Janeiro. Antes de ser governador, foi prefeito de Porto Alegre, sempre pelo voto popular, sempre questionando as injustiças sociais. Agora, tão importante quanto saber que o candidato tem experiência administrativa é saber se depois de eleito ele não muda de camisa, não esquece de onde veio e de seus compromissos. O povo brasileiro precisa, isto sim, de um presidente que tenha pulso e experiência, que diga a verdade e, sobretudo, que não entregue o nosso povo e o nosso país. Pense bem, meu irmão e minha irmã. Não te deixe levar por esse mundo de imagens e fantasias. Vamos nos unir como nos unimos no plebiscito. E derrotamos, você recorda, aquela aventura do parlamentarismo. Começa agora o programa do Amin. Meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos falar sobre o problema que mais atormenta o mundo inteiro, o desemprego. Esse é o candidato do PT. Ele diz que vai criar 8 milhões de empregos em 4 anos. Como? O governo não tem condições de assinar 8 milhões de carteiras de trabalho. Você já imaginou mais 8 milhões de funcionários públicos? E dinheiro estrangeiro, ou dinheiro brasileiro que esteja lá fora, que é o que pode criar mais emprego, isso eles dizem que vão tratar como inimigo. Você aí em casa, emprestar para quem diz que vai tratar o seu dinheiro com dureza, como se fosse inimigo, dinheiro que está lá fora, nós vamos receber de tapete vermelho e de braços abertos. Porque sem esse dinheiro, não há a menor possibilidade de se criar 8 milhões de empregos. Sabe o que é isso que eles estão dizendo? Esse é o candidato do governo. Ele disse que se pusesse os desempregados do Brasil em fila, essa fila iria de Salvador a Brasília. Olha, tem muita gente nessa fila que foi o candidato do governo que colocou. Afinal, como ministro da Fazenda, ele podia até ter reduzido a fila. No caso do emprego, como no caso da saúde, ele está prometendo fazer o contrário do que fez como ministro. O que ele também está prometendo fazer para acabar com o emprego é mágica. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas,
para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Hoje eu vou fazer uma pausa para reflexão. Na semana passada recebi, através de fax, um comunicado da firma Toledo e Associados, empresa que trabalha com pesquisa de opinião pública. Vejam, senhores, o resultado. Encontro-me em terceiro lugar em São Paulo, com 7,2% das intenções de voto, com o dobro daquele que está em quarto lugar, o ex-governador de São Paulo. Curiosamente, também através de fax, recebi o jornal Correio Brasiliense, de 11 de agosto, que publicou uma pesquisa feita pelo Instituto Soma. Vejam o resultado. Encontro-me em terceiro lugar também, com 6%, o dobro do quarto colocado, o ex-governador do Rio de Janeiro. Agora, para tirar dúvidas, faça o senhor mesmo sua própria pesquisa, com os seus vizinhos, nas filas de ônibus, nos mercados, e o senhor terá uma surpresa. Meu nome é Enéas. Quércia, presidente. Meus amigos, quando eu me elegi prefeito de Campinas e depois governador de São Paulo, os meus adversários diziam que eu não iria cumprir os compromissos que eu havia assumido com o povo, porque não havia recursos, a situação era muito difícil. Como sempre, a situação é muito difícil, porque governar é difícil. Mas eu trabalhei dia e noite, como sempre fiz na minha vida, e consegui cumprir os meus compromissos com o povo. Tanto que, em Campinas e depois em São Paulo, o povo elegeu os candidatos a prefeito e a governador que eu havia indicado. Hoje é o Dia dos Pais, e nós vamos mostrar as obras que eu fiz em Campinas como prefeito e as obras que eu fiz em São Paulo como governador. Quero que estas obras, sobretudo aquelas obras que eu vou fazer pelo nosso país, signifiquem a minha homenagem aos pais de todo o nosso imenso Brasil. Sobretudo aos chefes de família, daquelas famílias mais simples, que são a maioria do nosso povo. A esses chefes de família, a esses pais, a minha homenagem mais sincera, porque nós pretendemos que o projeto de desenvolvimento do Brasil signifique para todos eles a possibilidade de chegar em casa, olhar nos olhos das suas mulheres, olhar nos olhos dos seus filhos e sentir que os seus filhos têm condição de subir na vida, ser mais do que foram seus pais, ser mais do que foram as suas mães. Que não são somente os filhos dos ricos que têm condições e o direito de ter uma saúde melhor, uma casa melhor, uma educação melhor, um emprego melhor. Equilíbrio social, justiça é o grande objetivo do nosso projeto, e o nosso projeto é uma homenagem aos pais deste imenso Brasil. Estas foram as principais obras de Quércia na Prefeitura de Campinas. Abastecimento de água. A falta de água era o mais grave problema da cidade. Quércia construiu a terceira estação de tratamento de água e a quarta adutora do rio Atibaia. Estas obras garantem o abastecimento até o ano 2000. Saúde. Com Quércia, Campinas ganhou o Hospital e Pronto-Socorro Municipal Mário Gatti. Saúde de qualidade para a população. Transportes. A cidade foi rasgada por imensas avenidas. As principais são a Via Expressa Sul-Leste, a Via Expressa Norte-Sul e a Radial Penido Burnier. Cultura. Quércia construiu o Teatro Municipal Castro Mendes e o Centro de Convivência Cultural, com teatro de arena e área para exposições. Abastecimento. Quércia construiu o Grande Ceasa de Campinas para comercializar produtos hortifruti grangeiros. Hoje o Ceasa atende a todo o estado. Lazer. Numa área abandonada em Campinas, Quércia construiu o Parque Taquaral, junto da lagoa, com praças poliesportivas e piscinas públicas. Quércia também fez 12 centros de esportes abertos ao povo, como este no Jardim Nova Europa, e instalou playgrounds em todas as praças da cidade. Habitação. Quércia fez o maior projeto da história de Campinas. 10.000 casas populares construídas. Quércia, presidente. Principais obras de Quércia no governo de São Paulo.
Criança pobre. Quércia criou a Secretaria do Menor. Em 4 anos, mais de 200 mil crianças de rua foram atendidas. Saúde. Quércia municipalizou a saúde e investiu 3 vezes mais do que os governos anteriores, atendendo melhor a população mais pobre. Habitação. Quércia criou o único programa estadual do Brasil para a construção de casas populares. Com dinheiro do próprio Estado, construiu 43 mil casas e deixou mais 100 mil em construção, gerando 440 mil empregos. Transportes. Quércia duplicou 1.200 quilômetros de rodovias, construiu 8 mil de estradas vicinais e 264 terminais rodoviários. Abriu a hidrovia Tietê-Paraná, mais de 1.000 quilômetros de rios ligando São Paulo a Goiás. Na capital, construiu uma nova linha do metrô, a linha Paulista, e entregou 11 novas estações. Segurança. Quércia modernizou a polícia com novos armamentos e veículos, contratando e treinando mais de 33 mil novos policiais, além de dobrar o número de distritos policiais. Construiu também 22 presídios. Educação. Quércia criou a jornada única, 6 horas e 3 refeições por dia na escola. Construiu 9 mil novas salas de aula e criou o Cefans, onde os futuros professores recebem salário para se dedicarem exclusivamente aos estudos. Meio ambiente. Quércia criou a estação ecológica de Jureia e Tatins e recuperou a Serra do Mar, replantando áreas destruídas pela poluição e preservando a Mata Atlântica. Cultura. Quércia construiu o Memorial da América Latina, um dos maiores centros culturais do mundo. Quércia fez tudo isso e muito mais. Tanto que as pesquisas mostraram que seu governo foi aprovado por 86% dos paulistas. Quércia fez muito por São Paulo. Agora vai fazer pelo Brasil. No programa de hoje, a campanha contra a fome. Está no ar Brasil Real. Que país é este? É o 10º país mais rico do mundo e tem 100 milhões de pobres. 30 milhões passam fome, enquanto poucos concentram toda a riqueza. Este país é o Brasil da injustiça, governado pelos aliados de Fernando Henrique. Brasil de verdade. Estas fotos foram feitas sexta-feira passada, 12 de agosto, num armazém do Porto de Recife. O que você está vendo são 800 toneladas de trigo apodrecido, infestado de insetos e ratos. No mesmo armazém, centenas de sacas de feijão que também não servem para consumo humano. Fazem parte dos alimentos enviados pelo governo ao Nordeste para a campanha contra a fome. Já saíram estragados dos armazéns do governo. Comida para os porcos. O pessoal da campanha contra a fome já não sabe o que fazer. Essas 800 toneladas de trigo e mais 300 toneladas que estão estocadas no Ceará vão virar comida para porcos. A força da solidariedade. Só o povo assumiu de verdade a campanha contra a fome. Desde o ano passado, essa campanha generosa vem tomando conta do país. Jovens, crianças, trabalhadores, milhões de pessoas se uniram. Desde então, muitas toneladas de alimentos têm sido doadas. Eu estou convencido que, a partir dessa campanha de solidariedade, é preciso o governo agora agir. É preciso que o governo compreenda de uma vez por todas de que acabar com a fome não é apenas a campanha de solidariedade. É preciso fazer reforma agrária, é preciso ter política agrícola, é preciso investir na geração de emprego, porque é isso que vai acabar com a fome no Brasil. Como nasceu a campanha contra a fome? Estas fotos de 1993 mostram Lula entregando ao presidente Itamar Franco o projeto da campanha contra a fome. Foi Lula que indicou Herbert de Souza, o Betinho e o bispo Dom Mauro Morelli para coordenar a campanha. O governo não fez nada. Exatamente no ano em que a sociedade assumiu a solidariedade contra a fome, os homens da área econômica do governo diminuíram o dinheiro para a agricultura, aumentou o desemprego no Brasil e nada foi feito da parte da área econômica para entrar na campanha de solidariedade que comoveu a sociedade brasileira. O governo do qual Fernando Henrique era ministro da Fazenda mandou comida estragada para os pobres. Agora responda. Você acha que se Lula estivesse no governo, ele ia deixar um absurdo desses acontecer? O Lula tem uma bancada no Congresso Nacional que não teve um nome envolvido na CPI do Collor, um nome envolvido na CPI do orçamento, um nome na lista do jogo do bicho. Tem uma bancada que tem ética na política.
Agora, você já viu onde é que está a tropa de choque do Collor? Todos aqueles que frequentavam a casa da Dinda estão no palanque do Fernando Henrique Cardoso. Vocês acham que é com essa gente que o Brasil vai mudar? Que vai acabar com a corrupção e o desperdício? Abre o olho, companheiro. Vota Lula. Começa agora o programa de quem tem metas para melhorar o Brasil. Fernando Henrique, presidente. No dia do aniversário da morte de Juscelino Kubitschek, a campanha de Fernando Henrique presta uma homenagem ao homem que, com seu otimismo, competência e coragem, inaugurou um Brasil novo, um Brasil de progresso, um Brasil vencedor. Uma das coisas que mais me irritam é um certo complexo de inferioridade de alguns brasileiros. Gente que fala do Brasil como se fosse um país menor, um país sem importância, sem talento, sem grandeza. Isso quando nós temos tantos e tantos exemplos de grandeza no nosso passado e no presente. Acontece que nos últimos anos o caos político e econômico afetou também a educação. O Brasil é um país que estuda pouco, que infelizmente lê pouco. Por isso mesmo, não conhece a sua história. Não estou falando lá atrás sobre quem era Maria Quitéria, Deodoro da Fonseca. Estou falando da história recente, de Getúlio, de Juscelino. Outro dia, uma pessoa me disse, não fica falando de Juscelino, das metas de Juscelino, porque não adianta. Os jovens nem sabem quem foi Juscelino. Ora, meu Deus, se as gerações não sabem quem foi Juscelino, isso é muito grave. Se um país perde a sua história, suas tradições, ele perde o seu orgulho. É isso que a música popular brasileira desenvolve na gente, orgulho. E é isso que a cultura, o samba, a bossa nova, o cinema, o futebol fazem. Eles nos enchem de orgulho. Nada disso deve ser usado para esquecer nossos problemas, que são muitos. Pelo contrário, temos que buscar na nossa história forças para resolver nossos problemas. E aí, quando chegar a hora de tantas batalhas que teremos que travar, vamos poder dizer com satisfação, podemos vencer, nós somos o país de Juscelino. Às 17 horas e 55 minutos do dia 22 de agosto de 76, um Opala cinza de placa NW 9326 desgovernou-se em uma das curvas da Via Dutra indo de encontro a um caminhão. O motorista e o passageiro morreram imediatamente. Seria apenas mais uma tragédia das estradas brasileiras. Mas o Brasil mergulhou em tristeza profunda quando a carteira de identidade do passageiro revelou quem ele era. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Seu enterro foi um dos maiores que já se viu. Não era um ex-presidente que morria. No coração de cada brasileiro era o seu presidente mais querido, o JK. O homem que deu ao país uma nova face, muito parecida com a sua. Jovial, empreendedora, democrática e otimista. O Brasil antes de JK foi um, depois dele foi outro. Ninguém confiou tanto no Brasil quanto o JK. Declaro impostado no cargo de presidente da República o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi com esse otimismo que Juscelino lançou seu audacioso plano de metas quando assumiu a presidência em 56. Juscelino propunha 50 anos em 5. Traçou 30 objetivos básicos em 5 setores: energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Cumpriu a maior parte do plano. Durante seu governo, o Brasil cresceu 7% ao ano. Nunca o salário mínimo foi tão alto. Nunca tantas estradas foram construídas. Rasgou o Brasil com a Belém-Brasília. Asfaltou 5.000 quilômetros de estradas e construiu outros 13.000. O país, que não produzia um carro em 56, passou a produzir 200.000 por ano no final do governo JK em 61. O Brasil, que vivia olhando para o mar, aprendeu a conhecer o seu interior com Juscelino. Ele levou o desenvolvimento para o coração do país. Em 43 meses, construiu uma nova capital no Planalto Central. Juscelino arrancou do fundo do coração de cada um o orgulho de ser brasileiro e abriu a nossa alma para a criatividade. Nos anos JK nasceu a Bossa Nova. A realidade brasileira entrou nas telas do cinema. No seu governo, o Brasil foi campeão do mundo de futebol pela primeira vez. Durante o governo JK, a democracia saiu do papel. Não houve censura nem presos políticos.
Perdoou com a anistia os militares que se insurgiram 2 vezes contra ele. Negociou com opositores e até costumava levá-los às suas inaugurações. Fez um governo para todos, se apoiando em alianças. O que obrigou seu principal adversário político, Carlos Lacerda, a reconhecer. Sua vocação de tolerância, sua capacidade de compreensão, sua tenacidade, sua jovial confiança no poder da ação, fizeram dele um criador de otimismo, um desbravador de caminhos. O golpe de 64 caçou e humilhou Juscelino. Mas para levar o Brasil de volta à democracia, fez as pazes com antigos inimigos, responsáveis pela sua cassação, como Lacerda. Sabia ser grande quando o momento exigia. Sabia abrir mão dos seus interesses quando era para o bem do Brasil. Sabia ser cordial sem fazer concessões. JK representou um Brasil que deu certo. Um país que acreditou em si mesmo. Um país vencedor. Minhas metas são diferentes das metas de Juscelino, porque o Brasil de hoje exige coisas diferentes do Brasil que ele governou. Juscelino industrializou o Brasil. Nós precisamos distribuir renda. Ao invés de montar um parque industrial, precisamos investir em educação e em saúde. Ao invés de cuidar só da economia, temos que cuidar da população. É claro que é preciso investir em energia, como ele investiu. Investiu também em transportes. Mas nesta década, na situação em que o nosso país vive, a grande meta tem que ser emprego. É preciso cuidar da segurança, porque está ficando impossível viver nas nossas grandes cidades. É preciso dar agora à agricultura condições para o grande salto que Juscelino deu à indústria. E cuidar muito, mas muito mesmo, da saúde e da educação, para que o Brasil saia do terceiro mundo e ocupe o seu lugar como uma das grandes nações deste planeta. Às vezes, quando eu digo isso, eu sinto olhares que não acredito, pois é justamente aí que temos que ser iguais a Juscelino. É preciso imitar Juscelino no otimismo, na capacidade de realizar o que a gente sonha, e sonhar grande. E nada será impossível para o Brasil se investirmos nas pessoas, para que destas 150 milhões de pessoas surjam novas provas de grandeza e de talento, como Juscelino Kubitschek de Oliveira foi em sua época. Com a mão de Tancredo e as metas de Juscelino, eu quero conduzir essa campanha, dando a minha mão e minha palavra, porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. Despertar esse orgulho adormecido, e o Brasil aborrecido não terá futuro não. Tem problema de salário, falta terra, falta emprego, mas tem tanta solução. Vem lembrar se volte a sonhar, imitando o JK, vem mudar o seu destino. Cuidar do teu povo com carinho, pra que de nossos meninos surjam novos Juscelinos. Como poderei viver, como poderei viver, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua alegria. Vamos começar com Luiz Gutenberg, comentarista político. Gutenberg, por favor, escolha seu candidato e faça a sua pergunta. Fernando Henrique Cardoso. No mundo inteiro hoje, o jogo do poder é disputado entre sociais-democratas e conservadores. Ora, o senhor é social-democrata de Caniche Samburá. E seus adversários elegeram como seu calcanhar de Aquiles, para atacá-lo, sua aliança eleitoral com os conservadores do PFL e do PTB. Qual é, finalmente, de uma vez por todas, a sua resposta? É verdade, eu sou social-democrata, pertenço a um partido social-democrata, e eu também sou. Acontece que houve uma grande transformação no mundo, e nessa transformação não existe mais, a meu ver, especialmente num país como o Brasil, cabida para políticas nem neoliberais, nem conservadoras, tanto assim que não há quem as defenda, de uma maneira pelo menos clara. Como todo mundo sabe, ou muitos sabem, eu morei no Chile muitos anos, e quando eu morava no Chile, havia uma luta muito acirrada entre o Partido Socialista, que no caso do Chile era não só social-democrata, alguns setores eram revolucionários, uns marxistas, declaradamente, como os democratas cristãos eram conservadores, tinham vindo até de uma origem, nos anos 30, mais ligada a movimentos corporativistas, semifascistas. Pois bem,
Depois da queda, da mudança, da transformação do regime Pinochet, o que nós vimos lá? Uma aliança entre os socialistas e os democratas cristãos. Por quê? Porque todos entenderam algumas realidades contemporâneas. Primeiro, que o mercado existe e ele é importante. Segundo, que o mercado não resolve tudo. É preciso haver uma ação de governo. Terceiro, que a democracia é um valor. Isso é que está em jogo aqui. Na aliança nossa, o que está em jogo é isso. Nossa proposta é social-democrática. É uma proposta que nós, respeitando o mercado, não deixamos de enfatizar nas nossas políticas públicas a importância do Estado, sobretudo num país de pobreza como é o Brasil, num país de injustiça como é o Brasil, onde não se pode simplesmente imaginar que basta recompor as forças de mercado para que tudo se resolva. É preciso que haja uma intervenção mais consciente da sociedade através dos mecanismos políticos. E isso foi dito explicitamente o tempo todo. E muitos setores e nos vários partidos foram alterando as suas posições nesta direção. O que há de peculiar no Brasil é que praticamente não há nenhuma força conservadora com capacidade hoje de aglutinar a população brasileira através do voto. Não existe. Houve um deslocamento nesse sentido, se você quiser, para o centro e para a esquerda. E, de alguma maneira, eu simbolizo este movimento. Eu falei do Chile, poderia falar do Uruguai, que está acontecendo agora, da Espanha, que aconteceu, da França. É uma tendência geral no mundo. Então, eu não vejo nada de extraordinário. E, em política, a gente não deve contar quem é contra, quem é a favor. Ele deve procurar mudar, modificar os outros. E é claro que, quando modifica os outros, não pode ter pretensão de não modificar-se também, desde que tudo seja explicado com clareza, como nós estamos fazendo na nossa coligação. Fernando Henrique, 2 pedidos de à parte. De Lula, despedido de a mim. A quem você vai conceder? Aos dois? Não. Só um. Ao Lula. Muito gentil. Lula, por favor, um minuto. Eu acho que está à minha direita aqui. Agora, eu acho que a regra não deveria ser ele escolher, mas deveria ser o primeiro que pediu. Não, mas não foi assim. Olha, pelo amor de Deus. Para mim, tudo bem. Os assessores já definiram isso. Um minuto. O meu parte é o seguinte. Primeiro, eu acho uma injustiça que o Fernando Henrique comete com a democracia cristã chilena, comparando ela ao PFL, aos coronéis da política do Nordeste. A democracia cristã chilena tem uma tradição de luta muito mais evoluída e de muito mais progressista do que o PFL. A segunda coisa é que eu não tenho nada contra um partido político fazer aliança, afinal de contas é a autonomia dos partidos fazer aliança. O que eu fico indignado é como é que alguém pode fazer determinado tipo de aliança, depois prometer fazer determinado tipo de coisa, por exemplo, reforma agrária, se tem um Ronaldo Caiado apoiando a sua candidatura. Quer dizer, como é possível compatibilizar os interesses dos trabalhadores sem terra com os interesses de um troglodita como Caiado? Se eu quiser responder no mesmo tom, eu diria, como é possível Lula propor a democracia apoiado pelo PCdoB, que defende a ditadura do proletariado? Só que isso é argumento de candidato, não tem seriedade. A resposta dele não tem base. Na verdade, eu não estou comparando em termos de fisiologia ou não fisiologia. Estou dizendo uma coisa mais profunda. Eu acho que a gente convém ter um horizonte mais largo. Eu conheço, talvez, um pouquinho melhor do que o Lula, a democracia cristã do Chile, que lá vivi. Mas eu acredito que tem bastante procedência a comparação que eu fiz. Eu não creio que a gente deva estar o tempo todo excluindo setores do país. A reforma agrária nós vamos fazê-la com toda tranquilidade, com toda clareza, como está no meu programa. E, aliás, até hoje, todos os partidos colocam a reforma agrária no programa. Falta só fazer. Eu vou fazer. É o governador Leonel Brizola. Governador, a violência no Rio continua a essa escalada franca, com mortes, sequestros, etc, etc. E esse quadro se agravou substancialmente de 82 para cá. É notório que a população hoje pede nas ruas a intervenção das Forças Armadas e até o governador Niro Batista, seu sucessor, falou nisso hoje. O senhor deve ter um diagnóstico preciso sobre as condições que levaram a esse agravamento. Mas fica uma pergunta que é significativa. Governador, esse fogo que queima hoje o Rio poderia se alastrar rapidamente para o Brasil inteiro? Na verdade, esta é uma pergunta que não me surpreende, porque se constituiu numa prática dos meios de comunicação, das editorias, de me questionar a respeito desse problema. E a mídia trabalha focalizando o Rio de Janeiro, deixando de lado muitas ocorrências que se verificam pelo Brasil afora, sem praticamente nenhum registro. Eu lamento que as suas informações lhe levem a um equívoco. No Rio de Janeiro, não há um agravamento da violência. O que há
é uma exaltação da mídia e dos órgãos, especialmente locais, no Rio de Janeiro, em torno das ocorrências que se verificam lá. Algumas, inclusive, inexistentes, inteiramente mentirosas. Agora, o que acontece? O que pretende com isso não é só discriminar o Rio de Janeiro, é fazer mal à candidatura Leonel Brizola. Este é o ponto, é a inspiração de tudo. Por exemplo, essa questão do Exército, interferência do Exército. Mas nós queremos também, eu também desejo, dentro da lei, dentro dos limites constitucionais. Por que que as Forças Armadas não tratam de intervir mais nessa questão de contrabando de armamentos? O tráfico de armamentos. Por que não? É das suas funções constitucionais. Eu sou contra a esse espetáculo, como esses dias ocorreu lá, do Exército, com tanque, com armas largas, com metralhadoras, colocando os jovens contra um paredão, como se todos fossem bandidos, muitos deles simples trabalhadores, gente modesta. Isso é que que eu contrario, estou realmente sempre com uma posição clara contra isso. Mas a droga, por exemplo, onde está a Polícia Federal? Por que a Polícia Federal, lá não se produz cocaína, nem maconha, nem nada? De onde vem a droga? Por que a Polícia Federal não cumpre com o seu dever? Agora, o problema da violência lá é uma outra coisa. Eu tenho uma Veja, que está aqui comigo, de 81, onde retrata um quadro muito mais grave do que esse que está lá. Então, a interferência militar não é solução, porque naquele tempo era o regime militar. Então, é um quadro que vem de longe e que nos permitiu adquirir muita experiência a respeito. Eu queria perguntar ao governador Leonel Brizola, o que o senhor acha do fundo social que tirou dinheiro da saúde, da habitação, da educação, para facilitar o pagamento do juro da dívida interna? Eu acho que foi uma medida iníqua que caracteriza a crueldade, a frieza com que este governo vem atuando, não somente neste ato, quanto noutros. Isso demonstra que o governo se integrou dentro de uma força maior, que eu chamo de poder paralelo no nosso país, que influi na mídia, que tem a seu serviço esses institutos de pesquisas, que praticamente está fazendo a campanha política, que devia ser feita pelos partidos. A sucessão devia ser assumida pelos partidos. Quem está fazendo essa campanha é um poder paralelo, que engloba o governo também. Então, aí é que está a questão central. Não está nem na revisão, nem em qualquer outra prática que nós precisamos assumir. A essência da vida brasileira está no modelo econômico, que essa força paralela quer manter, e que o plano real não deixa de ser um remendo para a continuidade desse sistema econômico. Então, eu considero o seguinte, que a partir do momento em que a candidatura Fernando Henrique passou nas pesquisas a ocupar o primeiro lugar, o eixo mudou da sucessão. Agora surge a questão para nós. Quem vai representar o povo brasileiro no segundo turno para enfrentar todo este quadro de poder e o seu candidato, que é Fernando Henrique Cardoso, que foi um verdadeiro achado por esse poder paralelo. Alguém que vem da oposição, das áreas até simpáticas, progressistas da oposição, risonho, amável, não briga com ninguém. Quer dizer, a direita, o conservadorismo, o establishment, essa crosta colonial que domina o país, não podia encontrar ninguém melhor. Então, agora se coloca para nós essa questão. Quem vai representar o povão, o povo brasileiro, no segundo turno, para poder defendê-lo? Porque essa candidatura é a continuidade de tudo o que está aí. Governador. Em que pese as boas intenções, até pessoais, do senhor Fernando Henrique. É a continuidade de tudo que está aí. Eu vou perguntar ao governador Brizola. Pode? Pois não. 30 segundos. Já que ele foi tão amável em referir a mim, eu fiquei até com a expectativa que no segundo turno ele vote em mim. Porque aí muda o sistema. E já que eu sou uma pessoa que tem um curso fácil na sociedade, quem sabe nós possamos juntos melhorar o Brasil. Seu tempo está correndo. Sim. Governador Brizola, eu acho que a questão da educação realmente é fundamental.
e todas essas questões do CIEP, SIACs, merecem minha simpatia. Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir sua resposta, de que o custo dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares, e que a manutenção delas custa outro tanto, e que o número de alunos, muitas vezes, delas é muito baixo, e que, portanto, embora em princípio bom, na verdade forma uma nova elite, é uma escola só de excelência. É verdade isso? Creia que as suas informações são completamente improcedentes. Primeiro porque essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas, no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda parte dos países que se prezam, nós não temos saída, nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país. Eu fico satisfeito de que o senhor Fernando Henrique tenha pelo menos guardado esses nomes, já é alguma coisa, CIEPs, SIACs, que foram as iniciativas, né, de escolas integradas. Pode crer, eu trago comigo uma experiência. Se o povo brasileiro perguntar, bom, eu estou de acordo, esse é a grande prioridade, não há outra. Um governante tem que governar olhando as novas gerações, como quem dirige um carro olhando para frente. Se responsabiliza, sabe fazer educação, saberia escolarizar todas as crianças? Eu respondo, eu sei. Eu não sei se por sorte ou má sorte eu fui ministro da Fazenda. Eu sou obrigado a olhar os números, não basta as boas intenções. No que diz respeito à saúde, por exemplo, eu tenho visto e não tenho dito nada. Acontece que, enquanto eu fui ministro, o presidente Itamar Franco no governo, é verdade que em 89 nós gastávamos 11 bilhões com a saúde. Mas em 91 foi 7 bilhões e 800, em 92, 6,5. E em 93, 8 bilhões. Quando eu fui ministro, passei de 1 bilhão e 500 para 4 bilhões e 200, o gasto com a saúde. O resto é demagogia. Ou há dinheiro ou não há dinheiro. O Fundo Social de Emergência foi para liberar recursos para atender, entre outros, a saúde. Enquanto ele não foi aprovado, nós não podíamos transferir para a saúde recursos existentes em outras áreas. É muito ruim um candidato a governo ser mal assessorado. Muito ruim, porque ele diz coisas que não têm base, repete, parece o Goebbels. Mente, até que se acredite. Mas os dados são esses. Então, governador Brizola, na verdade, a questão da educação, a minha dificuldade, não respondo a questão da saúde, Senador, que me preocupa tanto quanto, mas a questão da educação, eu acho que nós temos que encontrar meios, olhando os números e dando muita atenção, realmente, à educação integrada. Que a questão da educação, da saúde, nós não temos aí o que discutir e duvidar. O ministro cortou as verbas da saúde, criando para os estados uma situação muito difícil. Eu dei os dados aqui. Então, o que acontece? Que ninguém é obrigado a acreditar. Eu estou me baseando no que declara o ministro da Saúde, integrante do governo. Quer dizer, isto é um fato. Então, quando nós assistimos ele preconizar o apoio do governo à saúde, nós invocamos a sua falta de autoridade nesse caso, porque ele cortou as verbas da saúde. Quando a questão do orçamento, esse é uma das grandes questionamentos que ele tem que sofrer, porque nós não temos orçamento devido ao governo, não é o Congresso. É o governo que não quer orçamento. Chico Pinheiro faz agora a sua pergunta a quem, por favor? Ao governador Leonel Brizola. O senhor, no segundo turno da eleição presidencial, a última eleição presidencial, o senhor apoiou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Já neste processo eleitoral, o senhor buscou negociações políticas, alianças, tanto com o partido do atual prefeito de São Paulo, com o próprio prefeito Paulo Maluf, quanto com o candidato Orestes Quercia. E agora lança também uma possibilidade de negociação com Espiridion Amin. O que mudou no candidato Leonel Brizola em termos de posições? E como é que o senhor vai ficar? Porque o segundo turno está aí.
Na verdade, eu tenho lançado acenos a todas essas áreas. Porque eu não sei o que se passa em relação a mim. A mim? A mim? A mim? A mim pro meu país. Eu sempre estou acenando para todas as áreas disponíveis. Não me importa que sejam conservadoras, porque desde que eu me encontre com a mão na alavanca, não tem importância. Eu acho que podem até contribuir de uma forma muito valiosa para a legitimidade das mudanças que eu represento. Agora, na verdade, o que se coloca mesmo neste momento é a questão do segundo turno. Segundo turno é muito importante, porque estamos vendo que com este arrastão que a mídia está fazendo com os institutos de pesquisa, isso é uma coisa avassaladora. Conseguiram manipular a economia com esse plano real. Por que o senhor Fernando Henrique não fez isso há 10 meses atrás? Por que deixou isto para quase que caracterizando um certo golpismo? Então, veja o seguinte, tudo isso é muito grave, isso é uma ameaça. Nós estamos vivendo uma espécie de coação sobre o povo brasileiro. Estão violando o processo de formação de consciência do nosso povo. Tudo isso é muito grave para a continuidade desse sistema econômico colonial que está aí, que nós precisamos romper. Veja, tudo isso é uma ameaça da continuidade de tudo, dessa fábrica de miséria, dessa fábrica de desemprego, dessa fábrica de abandono que é a vida brasileira. Nós estamos por baixo. Então, é o seguinte, o problema se coloca agora, eu quero insistir naquelas palavras que usei. O eixo da sucessão mudou a partir do fato da candidatura Fernando Henrique ter assumido, pelo menos, essa convicção aí da mídia. Por quê? Se coloca esse problema para o povo brasileiro. Quem vai defender o povo brasileiro com firmeza, com eficácia no segundo turno? Eu não tenho nada pessoalmente contra o Lula. Estivemos juntos na outra, eu acho que todos erramos. Erraram os que votaram no Collor e erramos nós que votamos no Lula. Sabe por quê? Pela inexperiência. Governador. Ambos eram inexperientes. Governador. Ambos eram inexperientes, Collor caiu pela inexperiência. Então agora esse é o problema que se coloca. Seu tempo acabou, governador. Governador, 2 pedidos. Vamos lá? 2 pedidos de parte. Uma parte e uma série. 2 pedidos de parte. Os pedidinhos a mim, Fernando Henrique Cardoso. Para quem é que você vai ceder? Permita que eu dê preferência ao Fernando Henrique. Então vamos lá? Claro, vamos lá. Eu não tinha dúvida quanto à preferência, governador Brizola. Eu queria só dizer o seguinte, o plano real não foi feito agora. Ele vem de longe. O governador Brizola, com esse modo esse linguajar dele tão característico, eu venho de longe. Pois bem, o plano real vem de longe. Vem da Argentina? Vem não. Não tem nada a ver. E se tivesse vindo da Argentina, não seria nenhum desmedro. Mas não veio. Ele vem da experiência brasileira. Ele vem de que nós fizemos um plano anteriormente, que foi o plano cruzado, e que o governo Collor fez um plano, aliás, elogiado quando foi feito, pelo Aloysio Mercadante. Elogiado, o plano do Collor. E eu não critico por isso, porque naquela altura alguém queria ter uma saída para o Brasil. Nós tentamos, na verdade, agora, desde que eu fui ministro em maio do ano passado, fazer o plano. Por que não veio antes? Porque eu tive dificuldades no Congresso para fazer a aprovação do Fundo de Emergência, porque não houve revisão constitucional, porque especialmente o partido do PDT, mais até do que os demais, se opuseram. Então, ele foi sendo forçado a vir só agora. Mas não nos enganemos. O plano é bom e o povo sentiu isso. É só andar nas ruas para ver. Não é a mídia quem faz candidatos. A mídia registra. A mídia foi bastante cruel comigo esses meses todos. Todos. Eu montava em cavalo, diziam que era jegue. Quer dizer, não houve nenhuma condescendência. O tempo, senador. Os fatos são os fatos. O povo percebeu que melhorou a capacidade de compra da população. O tempo e que terminou. esse plano é um passo adiante para a estabilização da economia. Isso dá um alívio nos salários também. É por isso que hoje, senador, eventualmente, pode ser que isso mude, mas por enquanto vai bem. O tempo acabou. As pesquisas só registram uma mudança no coração do povo. Enéas, do Prona vai fazer pergunta para quem? Senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
O senhor se refere nos seus pronunciamentos a uma elite brasileira. Eu quero caracterizar, para que o senhor responda, se o senhor separa elite econômica ou elite intelectual, e vou dizer por quê. O senhor tem 12 minutos e meio. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Eu gostaria de que o senhor me respondesse se é fundamental para dirigir... Ok, está feita a pergunta. Por mim, pode continuar, eu dou mais 30 segundos. Não, o senhor pode concluir. Posso concluir? Em segundo, por favor. Eu dou 30 segundos. É só se, na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo. É isso, essa é a pergunta. A única coisa que eu quero responder é dizer ao nobre candidato de que é muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior, porque se fosse assim, o Brasil não estaria nessa situação. E toda vez que eu me dirijo à questão das elites, eu costumo chamar elites dirigentes. Eu costumo sempre colocar a elite dirigente porque é ela que toma posição, é ela que determina qual a política econômica, é ela que determina qual a política social. Obviamente que eu tenho orgulho de, no meu partido, nós temos muita gente que faz parte de uma elite intelectual que muito contribuiu não apenas para organizar o meu partido, mas para, inclusive, produzir programas, produzir coisas importantes para a sociedade brasileira. Então, a elite que eu me refiro é a elite dirigente que foi incapaz, neste século, de resolver os problemas do povo brasileiro. Por todo o Brasil, a candidatura de Fernando Henrique cresce em apoio político e popular. Tá na minha mão, na sua mão, na mão da gente. O povo está vendo que ele tem um programa de governo muito claro para o Brasil. Gente em primeiro lugar. Fernando Henrique tem demonstrado preparo, equilíbrio. Com o Plano Real, mostrou que é capaz de fazer, que sabe fazer. O povo está sentindo as mudanças e quer o Brasil na mão certa. O real está aí, é moeda forte. Os preços estão baixando. Isso aconteceu porque o povo acreditou e lutou contra a carestia. E porque há uma equipe econômica competente. E o presidente Itamar Franco deu um apoio decidido à estabilização da economia. Firme, honesto, competente, Fernando Henrique, presidente. Vai fazer muito, fazer um Brasil gigante, vai continuar mudando. E o que é mais importante, ele vai pensar na gente. Há pouco tempo atrás, uma moedinha não comprava nada. Agora, com uma moeda de 50 centavos de real, você pode comprar meia dúzia de ovos, ou meio quilo de arroz, ou meio quilo de feijão, ou 250 gramas de margarina, ou 1 quilo de farinha de trigo, ou meio quilo de fubá, ou uma lata de milho verde, ou 1 quilo de cebola, ou um pacote de biscoito. Sem moeda forte, não tem salário forte. Uma semente de feijão, uma semente de café, uma semente de milho. Esta é a semente de um Brasil novo. Há 60 dias atrás, uma moeda não comprava nada. Hoje, com uma moeda de R$1, você compra 3 ovos, mais uma xícara grande de leite, mais 2 xícaras de açúcar, mais 2 xícaras de farinha de trigo, mais 2 colheres de sopa de margarina e mais 1 colher de sopa de fermento em pó. Mistura tudo e faz um bolo para comemorar o 2º mês do real. Diz a Folha de São Paulo: a inflação é a menor desde o cruzado. O jornal O Estado de São Paulo anuncia: inflação em São Paulo é a menor em 20 anos. Isso é real. A inflação era 50, a de julho já foi 6. Em agosto ela foi 5, depois o 95 está baixando de vez. Isso é real, o resto é
Isso é real. Isso é real. É o tempo mudando. Isso é real. É alegria voltando. Isso é real. É o Brasil levantando. Isso é real. Senador, deixa eu lhe falar uma coisa. Como profissional e como cidadão brasileiro, eu fico curiosíssimo com a seguinte questão. Nós temos 10 candidatos à presidência da República. No entanto, toda vez que eu vejo uma entrevista sua, o senhor está culpando a imprensa ou o PT por causa dessas acusações que fazem ao senhor. E, na realidade, eu vejo que o senhor não consegue explicar essa questão do enriquecimento seu. O que eu queria saber é o seguinte, isso daí não está na base dos seus 4%? Quando o senhor fala, você remete à eleição anterior, sua, que o senhor começou com 2%, é verdade, e o quadro era inteiramente diferente. Hoje, eu vejo o seguinte, todo jornalista, todas as pessoas que conversam, ou todas não, mas, enfim, uma boa parte das pessoas que conversam com o senhor, colocam essa questão do enriquecimento como uma questão importante. E o senhor está sempre explicando isso, não consegue nunca resolver, solucionar essa questão. Esses 4% não é a causa, quer dizer, o senhor ter 4% hoje não é a causa disso, do senhor não conseguir explicar isso, por que que o senhor enriqueceu, por que que o senhor é um patrimônio hoje de mais de 50 milhões de dólares? Falou representando o Estadão. Eu sabia que o senhor ia falar isso. Ah, sabia, né? Ótimo. O Estadão, né, é um jornal que pratica contra mim uma ação odiosa, né, de infâmias, calúnias, todos os dias, né, porque o seu patrão, né, que é o senhor Júlio de Mesquita, eu denunciei certa ocasião, Júlio de Mesquita, de ter dado um golpe na Bolsa de Valores de São Paulo. Então ficou um ódio, né, do seu patrão. Mas ele foi absolvido disso. Um ódio, ele foi denunciado pelo Ministério Público, né, por ter praticado o crime do colarinho branco, e ficou com ódio porque houve essa divulgação, né, com relação a esse ato criminoso que ele praticou. E desde então, ele usa o jornal com o objetivo de me atingir. Recentemente, para ficar num exemplo único, né, que eu não gostaria de me estender muito, né, porque me parece que o senhor veio aqui com esses objetivos, né? Não, não é verdade. Eu gostaria de colocar o seguinte, recentemente houve lá uma matéria de primeira página, né, Quércia envolvido no escândalo da Previdência. Né? Aí eu fui ler a matéria dentro, não tinha nada do que estava na primeira página. Né? Aí 2 dias depois demitiram a moça que escreveu a matéria, que foi uma vergonha que o jornal fez, né? Demitiram a moça, né? E colocaram uma explicação justificativa, um pedido de desculpas pequenininho assim. Então, um jornal que pratica o jornalismo que o seu jornal pratica, não merece consideração. É um jornal odioso, quer dizer, caluniador, quer dizer, que evidentemente pratica um jornalismo que não devia efetivamente ser respeitado. E é isso que eu acho. Deixa eu só falar para o governador o seguinte, olha aqui, governador, eu tenho 27 anos de profissão, passei por vários jornais. O senhor não tem o direito de chegar aqui e falar que eu não expliquei, entende? Não, o senhor não explicou. O senhor está fazendo o jogo do seu patrão aqui dentro. Não é verdade. Isso eu não vou admitir. Repara uma coisa. Tá bom? Olha só, repara bem uma coisa. O senhor falou, agora deixa eu falar, tá certo? O senhor está alegando, o senhor está remetendo uma briga que o senhor tem, uma disputa que o senhor tem pessoal com o doutor Júlio Mesquita. Para lembrar o senhor, o doutor Júlio Mesquita foi absolvido naquele processo. E o senhor trata disso como se isso não fosse verdade, não é? Essa é uma questão que eu não quero tratar, o senhor trata com ele. A minha questão é a seguinte, quando eu lhe falei da minha perplexidade como cidadão, tá certo? É porque isso é verdade. Tem aqui, mentira. Eu trouxe aqui mentira. Vários recortes mentira. Da Veja, mentira. da Folha de São Paulo, mentira da Veja, JB, mentira do seu do jornal. Globo, do Estadão, mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. Mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Todo mundo é mentiroso. Você é um mentiroso também. Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. Mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso. Caluniador e mentiroso.
Mentiroso e caluniador. O seu jornal é mentiroso e caluniador. Vocês são. Doutor Quércia, por favor, nós gostaríamos de continuar o programa. Xavier, por favor. Você quer ganhar no grito? Não vou admitir com essas conversas, não. Não é isso, não. Tem que explicar pro povo. Você que tem que parar de falar mentira no seu jornal. Mentira! Calúnia do seu jornal, do safado do seu patrão. Doutor Quércia, só um instantinho, por favor. Vamos à pergunta agora do jornalista Ipsos Parto do Jornal Novo. Por favor. Mas ele não vai responder a minha pergunta. Um instantinho, por favor. Eu acho que nós deveríamos... Eu não tenho nenhuma questão de responder a dúvida de responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é um absurdo. Viu? Vocês são caluniadores e você está aqui para fazer o jogo do seu patrão. Não, tudo bem. Agora, caluniador... Caluniador, vocês são, você é. Toda a imprensa. Você é. Toda a imprensa. Caluniador. É toda a imprensa. Caluniador. Claro. Safado é o senhor. Safado é o senhor. Você que é safado. Safado é o senhor. Seu calão. O senhor que é safado. Você que é safado, seu canalha. Eu não enriqueci. Canalha. Você é um canalha. Você é um canalha. Você é um canalha, safado. Enriqueceu sem explicar. Malandro é você. Malandro é você. Malandro é você. Safado. Por favor. Canalha. Canalha é você. Safado. Por favor. Então, caluniador. Ele é que é canalha, ele é que é malandro. Ele enriqueceu por sem favor. Explicar. Você é um malandro porque o seu jornal é malandro e você faz o serviço do seu patrão. Doutor Quércia, por favor. Meu caluniador. Não, caluniador. Mistificador. Safado. Mistificador é o senhor. Safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado, seu canalha. Safado é o Você senhor. cala a boca aí, viu? Tem que explicar ao povo brasileiro. Xavier, por favor, um instantinho, por favor. Doutor Quércia, por favor. Cala a boca. Por favor, um instantinho. Tem que explicar como Cala a boca! Cala a boca, seu malandro! Malandro é você! Safado! Safado é você que é candidato a presidente. Olha, seu malandro! Doutor Quércia, por favor. Oi, vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo. Você que tem que respeitar a Xavier, por favor, doutor Quércia. Foi elegante e você não foi elegante. Vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo. Nós voltamos aqui um instantinho. Você tem que explicar como enriqueceu, cara. Safado! Xavier, Tem que explicar como enriqueceu. Não tá fazendo isso. Por favor, Xavier, só um instantinho. Por favor, Xavier, depois você responde. Doutor Quércia, vamos fazer o intervalo. Nós voltamos aqui um pouquinho com o programa. Canalha! Daqui um instantinho nós voltamos com o Roda Viva, estando hoje o candidato Alessio Prato. Até já, um instantinho. Eu acho que eles botaram todo o aluguel de uma vez só. Inclusive o aluguel que tinha aumentado antes do período de junho, né? O Pastore fez uma entrevista mostrando isso lá em São Paulo, né? Mas é difícil, né? Porque se você mexesse, iam dizer que estava manipulando, né? Há uma tese também, um grupo que diz que o IBGE é um covil do PT, né? Mas um covil do PT. O que é o covil? O IBGE. Eu não sei se é verdade, mas tem gente que está convencido disso. O pessoal que diz que não, tá, mas o pessoal aqui me ingênuo, né? Os economistas. E eu não excluo a hipótese de que tenha havido alguma coisa. Você vê que é o único que deu isso, né? É um pouco suspeitoso, na verdade. E o juro deu uma subida, né, de novo? É, porque estava vendo aquela suspeita que... Você sabe, é um pouco preventivo. É um pouco o que eu disse, é uma freada no ônibus para arrumar um pouco. Quando o motorista diz assim, não, aí todo mundo, né, para distribuir melhor a coisa, né? Acho que estava... Será que precisava? Estava tão... Havia sinais, né? Porque com essa história de PCR, reajuste, o pessoal querendo fazer greve, então você tem que dar uma pancada, né? Eu vou dar outra, hein, com o negócio da importação. Isso não é brincadeira, não, hein? Eu vou fazer um troço firme. Não é importação de carro, importação de tudo, né? Eu estou cheio de reserva, pô, para mim é ótimo. Importação de quê, principalmente? Tudo. Vai baixar tudo? Vai liberar tudo? Não, tudo não digo, mas enfim, em grande parte. Tudo quanto é bem de consumo, então. Fazer uma coisa grande. Bens de consumo, que é televisão, geladeira, esse negócio todo? Que você menciona tudo, consumo durável, que é o único jeito que você tem de garantir que não vai faltar produto e que esses caras, porque você está jogando aí com bandidos, entendeu? Esses caras, tudo bandido. Bom, mas esse negócio do IPCR baixando, eu acho que é importante falar. Mas eu não tenho ainda. Ainda não dá. A IPMF não acaba, né? Vai deixar ele morrer de morte morrida mesmo, né?
Não vão matar ele. Sabe, olha, eu vou te prometer o seguinte, se eu conseguir convencer o pessoal aí, segunda-feira eu te dou em primazia, não digo a ninguém, eu te chamo e a gente fala. Mas eu preciso conversar com eles, senão eles me matam, entendeu? Porque diz que o pessoal... Esse pessoal tem toda aquela corporação de economistas, é um troço complicado. Que vão dizer, pô, você proibiu da vez anterior, que era ruim, agora que é bom, assim, né? E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Uma curiosidade minha também. Esse negócio, você andou batendo no PSDB, dando umas porradinhas. Eu falei, né? Era por causa do Franco, né? Se eu não tivesse feito isso, ele teria se demitido. E toda vez que há um troço desse, para reequilibrar, porque você viu, eu começava a ver o Tribunal Eleitoral, não sei o quê. Então, para mostrar absoluta isenção, eu dou um cacete mesmo. Foi o que eu disse ao Isto É. Toda vez que tiver um troço desse, eu tenho que dar um cacete. Se tiver uma declaração do PMDB, eu dou um cacete no PMDB. Todo o PT. O problema é que meus assessores são todos do PSDB. Então eu só dou cacete no PMDB. Teria que ter alguém no PMDB aí. Eu tinha que fazer isso, viu, cara? Porque senão fica questionando a minha isenção, né? Eu não podia. Agora acalmou, né? Você viu? Acalmou e tal, porque ninguém mais falou no assunto. Essas coisas você tem que matar na hora, viu? A única forma que eu posso provar o meu distanciamento do PSDB é criticar o PSDB. É verdade. Se quiser, nesse fim de semana, podia ver um negócio de Fantástico, eu posso gravar também, se quiser alguma coisa. Não sei, Fantástico é completamente... Quem é que é? O Alexandre? Não, o Fantástico é a Nereide que cuida mais disso. Eu posso até falar com ela. Falar, porque eu estou disponível, eu vou ficar aqui o fim de semana inteiro. Eu vou falar com ela. Que eu acho bom, porque você sabe, nesta fase, viu, cara, por causa desse negócio de PCR, eu estou querendo, por isso é que eu resolvi ficar no ar o tempo todo. Então, o máximo que eu puder falar, eu falo. Para mim, seria melhor, né? Porque assim, descanso e tal. Olha, muito entre nós vai parecer presunçoso. Ele precisa mais de mim do que eu dele. Porque eu vou terminar isso. Hoje não tem a menor dúvida. Isso eu não diria para o professor, mas quando eu terminar esse governo, eu vou estar com isso, se tudo der certo. O problema vai ser ele explicar, não me condenar. Vai ser explicar, não me condenar. Você sabe, eu não digo isso, mas há inúmeras pessoas que me escrevem, que me procuram, para dizer que vão votar nele por causa minha. Aliás, ele sabe disso, né? O grande leitor dele hoje sou eu. Por exemplo, para a Rede Globo, foi um achado, porque elas, em vez de terem que dar apoio ostensivo a ele, botam a mim no ar, ninguém pode dizer nada. Agora o PT está conversando, mas não pode, porque eu estou o tempo todo no ar, tá? Ninguém pode dizer nada. Mas é verdade? Isso não ocorreu da outra vez, né? Essa é uma solução, digamos, indireta, né? Eu não tenho a menor dúvida que muita gente vai votar nele por... Eu ouço muita gente que não votaria nele por causa do PFL e que vai votar por causa minha. Tá bom, então eu vou assinar aí uns papéis, viu? Tá bom? Porque eu tenho umas coisas pra ver. Eu tenho muita coisa. Oi, fala. Diga. Ah, tudo bem. Já estão sabendo aqui. Tá bom. Então tá. Tchau. Olha, é pra não falar mais, não, porque tá pegando toda a conversa. O ministro Rubens Recupero pede demissão. Você vai ver trechos da gravação que provocou a crise. O presidente Itamar Franco convoca uma reunião para escolher o novo ministro. A saída do ministro Rubens Recupero surpreende o país. De Brasília, Alexandre Garcia dá os detalhes. Ontem à noite, ao conhecer as reações do PT, as divagações, os comentários que fizera e que foram captados em antenas parabólicas, o ministro sentiu que não tinha mais condições de continuar e fez uma reflexão. Percebeu que, diante de um repórter de seu círculo familiar, falara demais. Fizera suposições, divagações, e que falara demais e perdera a condição de continuar tocando o Plano Real. Ele, hoje de manhã, acrescentou mais uma conclusão: a de que o programa econômico é mais importante que o ministro. Então, às 10h30 da manhã, ligou para o presidente Itamar Franco,
dizendo que não poderia continuar mais no Ministério da Fazenda. E no meio da tarde, fez chegar ao presidente uma carta com seu pedido de demissão. De Brasília, Alexandre Garcia. Foi um dia agitado na casa do ministro da Fazenda, em Brasília. Foi um dia silencioso na casa dos Recupero, em Brasília. Indiferente ao cerco dos repórteres, o ministro da Fazenda não saiu, não falou, nem autorizou ninguém a dar qualquer declaração sobre a divulgação da conversa que teve com o repórter Carlos Monforte na noite de quinta-feira passada. Os seguranças tiveram ordem para barrar qualquer pessoa, exceto os amigos da família, o jornaleiro com as notícias do dia e os assessores do Ministério da Fazenda, que desde cedo permaneceram num constante entra e sai. Segundo alguns de seus assessores, o pedido de demissão do ministro Rubens Recupero seria o responsável por todo esse cuidado que cerca a equipe do Ministério da Fazenda. E o silêncio do ministro agora seria apenas em razão da espera pela decisão final do presidente Itamar Franco. No fim da tarde, o secretário particular do ministro Rubens Recupero deu a única informação oficial do dia. O ministro vai falar com vocês na segunda-feira, às 11 horas da manhã, e qualquer outra informação vai ser dada pela presidência da República. O ministro pediu demissão? Obrigado. Foi entregue a carta. Ele continua ministro, A transmissão de som e imagens pode seguir por dois caminhos. Por via terrestre, quando o sinal é enviado através das estações terrestres da Embratel. E, nesse caso, não pode ser captado por antena parabólica. E via satélite. Foi através do satélite que a conversa informal entre o ministro Rubens Recupero e o repórter Carlos Monforte, no Ministério da Fazenda, chegou a algumas casas. A conversa foi transmitida pelo link da TV Globo até o centro de televisão da Embratel em Brasília. Dali, o sinal subiu para o satélite para ser recebido na TV Globo de São Paulo. Em algumas casas que têm antena parabólica, as imagens e o som puderam ser captados. Isto foi possível porque as antenas estavam sintonizadas na mesma frequência do sinal emitido pela Embratel via satélite. 29 de agosto. A AMIN já alertava para o uso eleitoreiro do real. E no jornal Estado de São Paulo acusava o governo de ajudar Fernando Henrique, afirmando: o presidente está brincando com a moeda. Está permitindo que seu governo seja não um cabo eleitoral, mas capacho eleitoral. 31 de agosto. Preocupado com os rumos do real, a AMIN volta a alertar. A forma eleitoreira, como o real está sendo usado, dá a entender a você que esta moeda vai acabar com as causas da inflação. O que eles queriam é isto que nós estamos vendo. Lançar o real um pouco antes das eleições, porque esses planos no começo só dão alegria. 3 de setembro, finalmente a confirmação de tudo o que a AMIN vinha dizendo. Folha de São Paulo, Recupero admite esconder inflação. O Globo, Recupero diz que cobertura do real pela TV ajuda Fernando Henrique. Jornal do Brasil, ministro se descuida e confirma apoio à campanha de Cardoso. Revista Isto É, Recupero compromete o plano, a candidatura de Fernando Henrique e sua própria condição de ministro numa desastrosa conversa via satélite. Hoje, com toda a razão, você está indignado, desapontado e profundamente desiludido. Eu não quero me aproveitar dessa confissão do ministro que coloca em situação muito delicada a candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Mas sou obrigado, não só como candidato, mas como cidadão. Cidadão que acredita que o real pode ser uma saída para o nosso país, a lembrar a você que eu venho denunciando tudo isso que agora a confissão do ministro vem comprovar. Eu não vim aqui para botar lenha na fogueira. As minhas denúncias não foram feitas para conquistar o seu voto, mas para mostrar que o plano, usado de maneira eleitoreira, podia fracassar. Independente de denúncias e de confissões, nós não podemos deixar que o real fracasse. Você e eu, ou qualquer outro candidato isento, temos que nos unir para salvar o real. E há males que vêm para o bem. Essa situação de constrangimento do ministro Recupero e do candidato do governo chegou na hora certa. Ainda há tempo de salvar o real. Porque essa derrota deles não pode significar o fracasso do real. O real não é deles, é seu, é de todos nós brasileiros. O povo brasileiro vem acompanhando as nossas denúncias. Formou-se uma verdadeira avalanche
nestas eleições. E denuncio eu uma avalanche de natureza totalitária. Sentíamos que isto crescia sobre nós, viciando, inclusive, ameaçando a legitimidade das eleições. Agora, com esta inadvertência do ex-ministro Recupero, tudo ficou claro. Esta candidatura, Fernando Henrique, é uma montagem. É o produto de um conluio. Ficou comprovado pela boca, pelo depoimento do próprio ministro, a segunda autoridade do país, praticamente, de que o Ministério da Fazenda estava a serviço dessa candidatura. É todo um jogo do sistema. A verdade é que a simples demissão do ministro não é suficiente. Não basta. Temos que ir em águas mais profundas. No meu modo de ver, e é a opinião, estou certo, da generalidade do país, a nação está perplexa com tudo isto, que o senhor Fernando Henrique Cardoso perdeu as condições para ser candidato. Perdeu as condições éticas e perdeu as condições morais. Se ontem um candidato a presidente da República, porque andou transacionando irregularmente com míseros bônus, praticamente a nação exigiu a sua substituição ou a sua saída. E agora eu pergunto, justamente o candidato do governo, utilizando-se do Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda a serviço da sua candidatura, porque ele próprio tinha que ter conhecimento. Torna-se claro, torna-se evidente, lógico. Então, a saída, o afastamento do senhor Fernando Henrique tornou-se uma necessidade para a pureza, para que estas eleições sejam limpas e honestas. Eu não tenho escrúpulos. Vamos repetir essa frase para você ver como o governo trata o povo brasileiro. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim, esconde. A estabilidade da economia é um sonho de todos os brasileiros. A farsa revelada aumenta ainda mais a responsabilidade do voto nestas eleições. Você é quem vai decidir se quer um Brasil com base no único valor capaz de construir uma nação: a verdade. Depois de assistir às declarações do ministro Recupero, eu quero conversar com o meu povo, citando uma passagem bíblica, quando Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Porque o que o ministro acaba de fazer é brincar com o sentimento de uma nação. E não é apenas a figura do ministro, é todo o aparelho do Estado, é a candidatura oficial e, sobretudo, a Rede Globo de televisão. Graças a Deus, mentira tem perna curta. E desta vez, ao contrário de 89, nós conseguimos descobrir as maracutaias 30 dias antes das eleições e não 3 anos depois. O novo mapa político do Brasil começa a se desenhar do Estúdio de Eleições Carlos Nascimento. Pois é, já são mais de 27 milhões de votos apurados até este momento e vamos dar uma olhada no placar nacional com os resultados percentuais obtidos até agora pelos dois principais candidatos. Urnas apuradas 34,9%, Fernando Henrique Cardoso tem 54,2% dos votos válidos e Lula tem 25,4%. O candidato Enéas tem 6,8%. Orestes Quercia fica com 5,1%. Esperidião Amin com 4,7%. Leonel Brizola com 2,9%. Carlos Gomes com 0,5% e o Almirante Fortuna com 0,3% dos votos válidos apurados até este momento. O Brasil precisa